Olá, boa tarde, quase boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje e dizer bem-vindos e bem-vindas, né? A gente está acompanhando aqui que o pessoal está chegando, está entrando. Bom, boa tarde também, né? Aí, quase noite, como a Elisa disse. É um grande prazer, né? Essa é a primeira live aí do Núcleo São Paulo da Abrapso. É um grande prazer, né? Poder estabelecer aí esse diálogo com todas e todos, né? E a gente está muito feliz por, né, poder também compartilhar algumas das nossas reflexões, né, Elisa? E poder trocar também, né? A gente organizamos, né? Não levamos tanto tempo assim para organizar as ideias, mas já faz um tempo, né? Desde o início da quarentena, a gente vem sendo atravessadas por várias experiências enquanto professoras, né? Acho que a gente vai também se apresentar um pouquinho para vocês, para quem talvez não nos conheça. Eu sou a Elisa, sou psicóloga social, estou junto com a Sinara compondo o núcleo da Abrapso, em região metropolitana. Para quem não conhece, a Abrapso é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Ela está dividida em várias regiões e a gente compõe aí a região metropolitana. Também sou professora no curso de psicologia e a gente tem enfrentado, né, desafios e tendo que lidar com as experiências também das aulas remotas e pensamos, né, na organização desse evento. E antes da gente iniciar, né, acho que também a Sinara vai se apresentar um pouco aí para vocês. Bom, também sou psicóloga, né? Já acompanho aqui o núcleo CP da Abrapso há algum tempo, acho que uns 5 anos aproximadamente. Divido com a Elisa também outros espaços, né, Elisa? A gente é do mesmo grupo de pesquisa, né? Nós fizemos o mestrado e agora seguimos com o doutorado no mesmo núcleo. A gente faz doutorado em psicologia social, né? Na PUC, nós somos orientandas da professora Bader, então a gente integra o NEXIM, né? Que é o Núcleo de Estudos da Dialética, Exclusão e Inclusão Social. Eu também atuo como professora, né? Atualmente eu dou aula na Unisa, né? Que é a Universidade de Santo Amaro, e eu sou mãe da Julinha. Bom, então iniciamos aí a nossa live. A gente resolveu, né, chamar essa live Experiências de Professoras e Professores com as Aulas Remotas. Como está a humanização na telesala de aula? E contar um pouquinho para vocês, né, Sinara, compartilhar o motivo da gente ter escolhido justamente falar sobre a questão da humanização. Pensar também no norte, né, que a gente sempre está, enquanto discutindo a questão da formação em psicologia, o quanto que a gente luta, né, diariamente por uma formação de qualidade, por uma formação crítica, e pensando também que a qualidade na formação, ela é um reflexo da qualidade nas relações humanas, porque afinal a gente não está falando de qualquer curso, né? Estamos falando num curso de psicologia que, independente da área que a gente atue, a gente fala sobre relações humanas. Então a gente entende que esse é um comum. E guiando por esse comum, a gente estamos passando, né, Sinara? Acho que talvez agora que a gente está entrando num período de férias, a gente está conseguindo também parar um pouco para refletir esse contexto todo, né? E como a gente faz parte do núcleo da Abrapso, a gente sempre está considerando, né, essa realidade social em que vivemos e tentando sempre promover também uma reflexão crítica, mas ao mesmo tempo considerando o cotidiano, né? Acho que a gente nunca pode perder o nosso corpo de vista e os atravessamentos que ele vai sofrendo com tudo isso.
Então, gostaria também de iniciar falando do contexto da educação hoje e localizando que a gente ainda vive, né, um movimento de lutarmos pela garantia universal da educação, né? A gente sabe que no Brasil de tantas desigualdades, talvez o que tenha ficado mais evidente nesse contexto todo da quarentena, da pandemia, é o quanto não dá mais para não falar sobre as desigualdades sociais, né? Não que em algum momento fosse possível não olhar, mas talvez antes a gente conseguisse passar uma maquiagem, né, Sinara? Mas agora a gente vai vendo que as desigualdades sociais elas estão escancaradas, né? E o quanto que a gente vai vendo no cenário da educação. E aí começamos também, junto com vocês, fazendo uma reflexão, né? Pensando como hoje a gente entende esse cenário da educação e entendendo também as diferenças que existem, tanto de uma educação pública, quanto as educações, pensando aí as instituições de ensino privadas, né? E tentando trazer um pouquinho, pensar junto com vocês essa realidade. Bom, é isso, né? Acho que como a Elisa já foi aí introduzindo, apresentando, né? A ideia é a gente estabelecer mesmo um diálogo aqui, a gente não tem nada fechado ainda, mas são reflexões que a gente vem trocando desde o início da quarentena, né? Acho que num exercício também de olhar para nós, né? De olhar para o nosso corpo, né? De nós, professoras, mas que somos psicólogas e que somos militantes, né? De olhar também para esse corpo, que é um corpo político, né? E também entendendo as várias afetações que esse momento vem produzindo em nós e também produzindo nas pessoas que estão no nosso entorno, que compartilham com a gente, que a gente vem percebendo, né? E quando a gente pensa, né, a gente parte do pressuposto de que, né, da integralidade, né, do ser humano, né, não dá para a gente deixar de olhar para as várias nuances, para os vários atravessamentos que a gente vem vivenciando, né? E acho que esse contexto, né, que a gente está vivendo, e que ninguém tem nenhuma resposta, mas que estão surgindo aí diversas reflexões, justamente porque, né, o coronavírus, acho que ele escancara de uma maneira, né, as diversas nuances, né, as diversas dimensões da desigualdade que sempre existiram, né, que estavam postas, né, e que muitas vezes a gente não percebia. Né? E aí, quando a gente pensa, né, acho que pensar a partir, né, desse lugar de professora, né, que de repente eu tenho muito essa sensação, né, daquela imagem de que a gente teve que trocar a roda do carro com o carro ainda em movimento, porque de repente surge uma quarentena, de repente a gente precisa fazer uso né, passar a dominar novas ferramentas aí para mediar o processo ensino-aprendizagem. A gente precisa, né, estabelecer uma nova também forma aí de metodologia, né, novas estratégias de ensino, e que para todo mundo é um super desafio, né? E que aí a gente ia percebendo, né, a dificuldade que era ter que dar conta de tudo isso, ter que dar conta também das nossas angústias, né, pessoais, porque acho, né, enfim, tem uma série de incertezas e de inseguranças que vão sendo colocadas, que vai nos afetando também enquanto indivíduos. Então, aí a gente tem que dar conta das nossas angústias, das angústias da família, né? Para quem, de repente, tem aí, para quem é mãe, né? Para quem cuida de familiares mais velhos, né? Para quem, de repente, tem que cuidar dos pais, né? E aí a gente também, de repente, tem que dar conta da angústia aí, né, ou pelo menos compartilhar, ou tentar dar conta da angústia dos nossos alunos que também vão chegando, né, e aí a gente começou a pensar em algumas questões, né? Obviamente que vão ter aí várias diferenças quando a gente pensa, né, apesar de sermos aqui professoras do ensino superior, né, em instituições privadas, a gente também anda, né, também discutindo, né, a minha filha, ela estuda numa escola pública, então eu também estou muito próximo do que vem acontecendo nas escolas públicas, tenho professores que dão aulas, né,
tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais, e, né, e aí a gente vai vendo coisas que parecem que são óbvias e não são tão óbvias assim, né, porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso às próprias ferramentas, né, a ter um computador ou ter um smartphone, se tem um smartphone que comporta, né, ali na memória, baixar mais um aplicativo ou mais alguns, né, e aí a gente também percebe que boa parte disso também vai chegando, né, dessa realidade, também chega nas instituições de ensino superior privado, né, o público que ocupa essas instituições, ele vem, né, se transformando aí ao longo dos anos, e a gente também vai se deparando com alunas dessas instituições, né, que são nossas alunas, e que de repente mora ainda aqui, né, ou aqui na capital, ou em Guarulhos também, que é um território que a Elisa também dá aula, e eu já dei aula em Guarulhos também, né? E em alguns lugares não tem sinal de internet, né? Tem uma série de empecilhos aí que vão atravessando esse processo, né? E, bom, enfim, passar a bola aí para a Elisa, porque senão eu engato aqui e, né, não paro mais. Também, né, a proposta da gente é fazer um convite, né? Acho que a gente vê aí uma certa, nesse movimento todo, né, desde quando iniciou a quarentena, vários limites dentro dessa telesala de aula, né? O limite que, como bem disse a Sinara, será que a gente primeiro precisa localizar, né? Não estamos no formato de fazer um EAD, de fazer uma educação à distância, né? Mesmo o EAD, ele requer uma série de instrumentos, de técnicas, de atores por trás disso. Então, a gente entende que o que nós estamos fazendo nesse período, um cenário de emergência, né? Um cenário em que todo mundo foi pego, né? Tendo que se transformar, a gente está aí fazendo aulas remotas online, né? Num contexto emergencial. Mas entendemos que isso não se configura como EAD, né? E também com a defesa de que a psicologia ela se faz com presença. E aí o grande desafio, né? Quando a gente fala de transpor, né? Transportamos a sala de aula não só para uma tela, mas para as nossas casas, né? Tanto os estudantes quanto nós, professoras e professores, a gente está hoje ocupando vários lugares, né? Então a casa se transforma no ambiente de trabalho, às vezes até no ambiente onde a gente aproveita também para hoje sim fazer os encontros virtuais, né? Se encontrar com os amigos, as amigas. Então, pensar esse cenário hoje da telesala de aula, será que é possível, né? Ter me feito essa pergunta, como que a gente garante a qualidade dessa relação, né? E tem escutado de muitos estudantes o quanto que a grande parte, né, a grande maioria, né, Sinara, não sei, e até a gente conversou sobre isso, o quanto a gente tem percebido que nossos estudantes querem o presencial, né, o quanto que tem sido uma dificuldade, né, não só para os desafios que a gente teve enquanto professora, e aí compartilhando um pouco com vocês, né, acho que o primeiro grande desafio é a gente ter que, em uma semana, dar conta de aprender uma série de aplicativos que a gente nem fazia ideia que existia, né? Uhum. A gente teve que aprender a usar o Zoom, né? A gente teve que aprender a usar o Meet, aprender a usar a sala de aula lá do Google, né? O Classroom. E a gente foi, junto com os estudantes, também aprendendo isso, né? E cercado também por muitas incertezas e inseguranças. Então, dessa experiência toda, né, e de maneira nenhuma romantizando, né, porque acho que no meio disso tudo a gente foram noites sem dormir, né, acho que vou compartilhar com vocês, uma das grandes coisas que teve logo no início, né, eu encerrava uma aula, né, eu encerrava uma reunião que era pela tela,
E eu fui percebendo o quanto que isso mudou a minha espacialidade, a minha orientação espacial do tempo e espaço, né? A dificuldade de saber que dia é hoje, a dificuldade também, muitas vezes, eu me pegava, olha como são, né, os nossos processos psicológicos também, escutando um barulho do celular. E aí eu olhava, pera, mas não tá tocando, né? Acho que, pera, calma, o que tá acontecendo? Ou seja, os efeitos da hiperconexão, né? A gente não estava preparado para isso, né? Pelo menos eu e a Sinara, a gente nunca deu aula online, né? A gente não tinha essa experiência. E em uma semana a gente teve que unir forças, eu digo unir forças porque muitas vezes é a gente se ajudando, né? É a gente perguntando para uma professora, perguntando no grupo de professoras, e a gente se auxiliando, né? Muitas vezes foi desse jeito. Então, tudo isso nos atravessa. Uhum. Acho que quando a Elisa traz, né, essa reflexão de que esse modelo de aula remota, ele não é igual ao EAD, né, traz aí uma questão que é isso, né, acho que evidencia, né, toda a originalidade desse momento, o quanto que tudo isso é muito novo, e aí junto, né, dessa coisa muito nova, que a gente não sabe nem exatamente como é que funciona, que a gente vai ali experimentando, né, a cada aula, formas novas né, de tentar lidar, de repente, o que significa ter que dar uma aula que tem aí uma duração de 3 horas aulas seguidas, 4 horas aulas seguidas, né, e de repente surge um monte de expectativa também junto disso, né? Expectativa nossa, né? Do ter que dar conta de tudo, do ter que ser perfeito, do ter que ser, né? E expectativa também dos alunos e das alunas, né? Que de repente o que eles esperam quando eles veem uma, né? Quando eles veem a professora a partir de uma tela, né? Alguém que, no mínimo, domine aí a arte da oratória, né? Alguém que tenha total domínio aí das ferramentas, né? Porque é muito mais difícil eu manter a atenção, eu focar a minha atenção numa tela, né? E de repente a professora não consegue dar uma aula show, né? E aí surgem dois aspectos que eu acho que é importante a gente pensar, né? Nesse ter que dar conta de tudo, o que significa ter que dar conta de tudo, né? Acho que tem já uma questão aí que, né, do quanto que as nossas relações de trabalho, né, são perpassadas aí pela questão do neoliberalismo, da superprodutividade, né? Obviamente que tem o nosso compromisso aí com a educação, né, com o processo, né, com os alunos e com as alunas, só que ao mesmo tempo a gente está no momento em que exige também a gente colocar o pé no freio, né, e que é tão difícil medir isso, ponderar, né, o quanto que a gente precisa de fato dar conta, o quanto também que a gente precisa olhar para esse momento, né, em que tem uma série de afetos né, que nos atravessam, né, vários medos, né, o medo do desemprego, o medo do contágio, né, e de uma evolução que pode ser drástica, né, que, enfim, né, com relação a doença, né, o medo sei lá, se eu vou conseguir pagar o boleto no final do mês, se eu vou ter comida na geladeira para o mês inteiro, né, então tem uma série de medos, uma série de preocupações que de repente, né, eu cheguei a ver um texto de uma psicanalista, se eu não me engano, que ela falava, né, do quanto que a gente não tinha que dar conta de tudo mesmo nesse momento, né, e aí é isso, né, quando a gente olha, né, acho que chamando agora a atenção para o que a gente quer trazer aqui, né, uma reflexão mais aprofundada, quando a gente olha para a dimensão humana, né, para a nossa humanidade, a gente entende que, né, é aceitável que a gente, de fato, não dê conta de tudo, né, e, né, com relação também à expectativa dos alunos e das alunas, né, com relação à aula show, né, a aula que, de fato, consiga prender a minha atenção durante 4 horas aulas, né, também tem uma questão aí, né, poxa, né?
o olhar para a professora, que também está atravessada por uma série de questões nesse momento, ele também se perde, né? E aí, se a gente não consegue ter essa dimensão, né, de que aqui, né, a relação professor-aluno, que agora é mediada por uma tela, ela precisa continuar sendo uma relação humana, né? Precisa continuar tendo uma troca humana, porque senão a produção de sofrimento ela vai se tornar cada vez maior, né? A gente já tem várias questões aí, né, que estão produzindo sofrimento, né? E aí a gente precisa, de repente, enfim, colocar aí o pé no freio e pensar que a gente também precisa estar junto, precisa, né, se cuidar, que a gente precisa se apoiar de maneira mútua. Junto com o que a Sinara vai trazendo das reflexões, a gente tem visto, né, tem vivenciado e sendo bombardeado aí com uma série de notícias, não só esse ano, né, não só no contexto da pandemia, antes mesmo da pandemia, talvez com a pandemia tudo fica muito mais intensificado, né? Mas já há algum tempo a gente vê o cenário de uma precarização na educação, né? E aí sempre resgatar esse histórico, né? Nós temos na educação infantil crianças que ainda frequentam essas escolas para poderem se alimentar, né? Para poderem ter o que comer. E quais são os reflexos que a gente vai encontrando também dentro do cenário do ensino superior, né? Então, as coisas estão sempre interligadas, né? E elas vão gerando aí efeitos que a gente, quando para falar, para refletir, eu e a Sinara, a gente tem tentado, né, dentro dos grupos, fazer isso com muita frequência. Então, tanto na Abraxo, aliás, a gente já vai deixar aí, né, uma divulgação. O pessoal da Abraxo, de outros núcleos, estão organizando lives para falarem sobre a questão da demissão em massa de professoras e professores, que a gente tem acompanhado, e de que maneira que isso vai nos afetando, né? Acho que a gente tem visto aí mobilizações de estudantes, né, reivindicando aí posições também das instituições, e o desafio da gente entender isso enquanto uma totalidade, né? O desafio da gente não fragmentar, né? E a psicologia, ela tem conquistado um espaço muito importante, né, Sinara? E aí pensando um pouco a nossa geração também, né? Acho que pensando também no referencial que a gente usa, que é a psicologia sócio-histórica, né? Entender que nós somos frutos de uma época, frutos de um contexto histórico, né? A gente sabe que, historicamente, a psicologia, em sua origem, ela sempre foi muito elitizada. Aliás, não só a psicologia, mas o acesso ao ensino superior, né? A gente até vê a frase, né? Bem popular, que diz: quem tem tempo de estudar é rico, né? Pobre não tem tempo de estudar. Só que, felizmente, isso mudou, né? Essa realidade, ela está sendo transformada. Hoje em dia, a gente vê o corpo da trabalhadora, do trabalhador, ocupando, sim, os espaços do ensino superior. E isso é muito importante de ser legitimado. Mas também a gente tem que parar um pouco também para refletir, né? E pensar de que maneira que essas pessoas estão ocupando esses lugares. Eu e a Sinara, quando a gente ocupando esse lugar de pesquisadoras, né? Também entendendo que hoje a gente vive aí uma quebra, né, de um paradigma, do mito da neutralidade. Quando a gente fala de fazer ciência, claro que a gente sempre está numa postura ética, né, de compromisso, mas entendemos também que a neutralidade ela é um mito, né? A partir do momento que a gente coloca, né, um determinado corpo, determinadas características, aquilo já conta uma história, aquilo já está impregnado de sentidos e de significados na relação. Então, pensar o que é hoje o corpo, né, desse estudante que trabalha, que está ocupando esse cenário. Historicamente, é muito recente tudo isso, né? E, e a gente costuma usar, né, a professora Bader Savaia, ela fala sobre a questão
da inclusão perversa, né? A pessoa pode até estar incluída, só que de que maneira a gente vai incluindo essas pessoas? E aí, de novo, pensar também nessa, a gente fala, né, aulas online ou exclusão à distância, né? Sempre um questionamento que a gente tem feito. Essas aulas online, elas têm sido para quem, né? E de que maneira isso está se dando? Não só nas questões econômicas, né, sociais, mas também no recorte intergeracional. Então, pensar também professoras e professores que, por N motivos, né, pelo seu próprio contexto de vida, não estavam tão familiarizados com a tecnologia. E o quanto que deve ser desafiador, né, para uma determinada geração, ter que transportar de uma vez para outra tudo, né, no meio de uma telesala de aula. Então, também eu compartilhar essa experiência de dizer que por trás, né, dessa telesala de aula tem pessoas e que tem vários marcadores ali de contextos, de realidades diferentes, né? Acho que isso é sempre importante a gente falar. Não há uma realidade universal, há realidades são vividas de formas diferentes. Comentário aqui que surgiu da Júlia, aproveitar para mandar um beijo para ela. Nossa, eu achei o semestre suficientemente árduo. Foi bom ouvir dos alunos que houve transmissão, apesar de tudo. Mas enquadrar-se no modelo online, montar salas, dar aulas, provas, trabalhos, participar de reuniões, aulas em casa, sem estrutura, com crianças, sem time correndo uma maratona de velocidade, com barreira, né? Acho que esse sentimento, né, esse sentido que a Júlia traz, ele é bastante comum e compartilhado, né, por muitas de nós. Né? A Elisa, ela tinha falado, né, um pouquinho atrás sobre essa questão de ter que transformar a nossa casa, né, no nosso local de trabalho, né, e do quanto que muitas das nossas casas não tem estrutura para isso, né? E a gente pode pensar nisso, né, em vários momentos e de várias formas, né? Então, muitas vezes a própria interação na sala ficava um pouco prejudicada, porque de repente, né, o estudante ele quer participar, ele quer falar, só que ele precisa acompanhar com fone, ele não tem um lugar privado onde ele pode, né, falar, e o chat às vezes fica ali comprometido porque as mensagens passam rápido, né? Quando a gente tem uma sala com uma turma menorzinha, é mais fácil da gente, né, dar conta de tudo isso. E quando não é, né, quando tem turmas aí que são bem grandes e bem extensas, isso acaba se perdendo um pouco. Mas a gente também precisa pensar, né, enfim, tem que muitas vezes nós também, né, nós professoras e professores também não temos uma casa em que seja, né, em que a gente tenha ali um lugar, um ambiente que seja privado, em que a gente consiga também trabalhar também, né, de maneira isolada, né? Enquanto a gente está dando aula, a vida está acontecendo na casa, né? Para quem é mãe, né, as nossas crias também precisam de ajuda, às vezes precisa de auxílio, porque às vezes, né, você está aqui dando aula, só que mesmo com crianças maiorzinhas, a minha filha já é adolescente, né, ela já tem 13 anos, já é maiorzinha, só que às vezes também, né, precisava de auxílio para alguma coisa, e você nunca sabe o que você faz, né, se você consegue, gente, espera aí que eu preciso socorrer ali, né, né, enfim, tem turma que você consegue, dependendo do que você está falando, né, fazer ali uma pausa, fazer um intervalo, né, e resolver alguma coisa da casa que está ali acontecendo, porque a vida segue, né, mas, né, enfim, tem essa dimensão aí que a gente vai também tendo que dar conta, tendo que driblar e desse tudo junto ao mesmo tempo acontecendo no mesmo espaço, né. Comentário aqui da Roseli falando sobre estudos comprovando que as aulas remotas exigem muito mais das professoras e alunos, pois necessitam de mais concentração, né? E realmente a gente tem
tem percebido o que é a gente viver hoje nesse cenário da hiperconexão, né? De estarmos o tempo inteiro hiperconectados. E aí, pensando um pouco junto, né, com a Roseli, também convidando as pessoas a darem também, né, compartilharem com a gente as suas experiências, o quanto que, qual que é o lugar nosso, né, enquanto professora, e pensando nesse lugar de alguém que está num curso de psicologia, né, de alguém que está sendo atravessado aí por um compromisso de formar pessoas que vão se relacionar com outras pessoas e muitas vezes num lugar de poder, né? Acho que isso é muito importante falar. Hoje a psicologia, ela é um dos cursos mais procurados, saiu um levantamento, né? Há algum tempo, a psicologia ficou em segundo lugar na USP, né? Em cursos procurados. E pensar que essa relação que se estabelece com o outro, ela é de uma responsabilidade, né, o tempo inteiro. E de que maneira que isso muitas vezes entra em choque com aquilo que a Sinara falou lá no, né, em uma das falas, com o contexto desse neoliberalismo que vai exigindo que a gente vá produzindo e vá tendo que dar conta incessantemente, né? E algo se perde nisso tudo. E muitas vezes o que a gente vai presenciando, né, é um adoecimento na vida acadêmica, né? Já há algum tempo, eu e a Sinara, né, participando aí da Brapos, a gente propôs um evento, ano passado, né, a gente em Guarulhos levou um evento sobre a questão da saúde mental e vida acadêmica e problematizamos essa questão. E pensem, né, algo que já vem vindo que não vai ser, que não vai sumir, né, com o contexto da pandemia, muito pelo contrário, vai se intensificar. E quais são os espaços que a gente vai encontrando para poder legitimar, né, que realmente há uma vida, né, por trás dessa mediação com a tecnologia, né? Então, sim, né, sim, precisamos falar sobre adoecimento na academia, né? E pensar nesse contexto também, né? Eu e a Sinara, a gente, enquanto continuamos aí, né? Fomos fazer a pós-graduação, a gente também está o doutorado, né? E a gente já vinha discutindo essas questões no nosso programa também, da psicologia social. E talvez a sensação de cada vez a gente vai ter que tornar essa discussão mais comum, né? Mais cotidiana. Uhum. Né, retomando uma fala que eu havia dito, né, para a gente entender aqui agora, né, eu tinha falado, né, de quando a gente estava discutindo que todas essas dimensões da desigualdade que estão sendo, né, escancaradas agora, elas já existiam, né? Quando a gente olha para a precarização também do trabalho docente, essa também é uma verdade, né? Agora eu acho que a gente tem aí uma sobrecarga diferente, onde a gente vai aí adoecendo, né? A Glaucia estava colocando aqui, né? O cansaço foi tão grande que eu e alguns colegas entramos em férias com sofrimento mental, né? Enxaqueca, dores musculares na coluna, ler, dor, estafa mental, pesadelos, etc. Os afetos acompanharam essa dureza sentida pelo corpo, medo, tristeza, insegurança, né? Ela está trazendo isso de agora, né? Eu lembro, né? Lembrando aqui de uma conversa que eu tive com a Júlia no final do semestre passado, né? E gente, a minha imunidade, né? Eu não sou referência, porque a minha imunidade ela é sempre péssima, eu sempre fico doente quase todos os meses. E aí, né, eu lembro que a Júlia, assim, era mês de outubro, e ela disse que, né, ela contou que uma conversa que ela teve com um professor de alguma outra instituição que ela tinha trabalhado também em algum momento da vida, ele já tinha feito um levantamento que, assim, os professores sempre adoecem em outubro, né, porque é quando já tá lá, assim, né, chegando o final de ano, e é isso, né, a gente tem aí, né, a gente acaba tendo muitas vezes, né, uma carga também, né, de aula que chega a ser extensa, que chega a ser exaustiva, né, e às vezes a gente vai colocando, né, a gente acaba entrando numa dimensão de como se isso fosse,
de que a normalidade é essa, né? E uma conversa com uma das colegas, assim, de trabalho, né, rolando no grupo do WhatsApp, algumas colegas foram pontuando que, de repente, começaram a pensar, né, a partir disso que está vivendo agora, começaram a pensar também nos semestres anteriores, né, na rotina de trabalho, na rotina, né, de tudo que vai acumulando, né, então acho que esse momento chegou também para trazer, né, jogar luz, assim, a questões que a gente não se dava conta. E aí eu fico pensando numa coisa, é uma frase que é muito comum, e que às vezes me incomoda um pouco, mas que é muito comum a gente ouvir, aquilo, né, de que não, que a gente vai sair dessa muito melhor, né, enfim, como se esse processo que a gente está vivenciando automaticamente fosse produzir uma nova forma de vida, uma nova forma de existência. Na verdade, não, isso não acontece de maneira automática, né? Mas é importante que a gente use esse momento, sim, para a gente refletir sobre todas essas questões, né? Refletir sobre, e não só agora, né? Refletir sobre o nosso modo de vida também no momento que era anterior à pandemia. Porque tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está, né, tudo que está escancarado agora, né, ele já acontecia. E como é que a gente pode atuar agora, né? Agora a gente também está meio limitado aí na nossa estratégias de atuação, né? Mas acho que a gente precisa, né, trazer esse debate assim para a tona, de pensar no que precisa ser mudado e como ser mudado, né? Uma questão aí, obviamente, que a gente não tem uma resposta, mas que a gente não pode perder esse debate de vista, né? E que a gente vai, junto com a psicologia, exercitando uma coisa que é essa escuta, né? Que a escuta é diferente de ouvir. Ouvir, você tem que, basta ter esse aparelho auditivo, né? Mas a escuta, ela é um exercício daquilo que se enxerga para além do que se fala, né? E uma das coisas que junto com a Sinara eu vou lembrando, antes da pandemia mesmo, né? Dando aula em curso noturno, eu sempre me perguntava quando batia o horário do sinal, né? Que horário do sinal sempre foi um intervalo de poder, que seja, comer um lanche, conversar, papear, ficar nos corredores, né, da faculdade, da instituição. E aí me chamou a atenção porque, nossa, quanta gente continua na sala de aula e muitas pessoas dormindo, né, pegando um intervalo. E aquilo foi me chamando a atenção, né, e muito nessa linha da gente não naturalizar esses processos, que é da ordem das relações, né? O quanto que a gente vai vendo uma maneira de estar dentro da sala de aula que, por conta dessa lógica toda, né? Uma lógica produtivista, uma lógica, muitas vezes, academicista, né? Em que as relações elas vão quase ao segundo plano. Então, uma hora eu vou me formar, né, em 5 anos, e espera, né? É como se tivesse um período para me haver com essas relações, como se a gente não tivesse que se haver agora, né? Logo no início. E isso sempre me chamou a atenção. Então, conversando e perguntando também para alguns estudantes, eu lembro de ter escutado essas frases, né? Professora, a gente tô muito cansada, muito esgotada na jornada de trabalho, sem dar conta de ler os textos. Então, ao invés de comer, eu prefiro ficar aqui sentada, né, quieta. E aí, será que quais são as consequências, né, disso que a gente vai vivendo? E não de maneira, uma perspectiva, a gente sempre, né, tem esse exercício de pensar uma perspectiva coletiva, né? Como que todos os autores e as autoras que estão compondo esse cenário da educação, como que a gente vai, o desafio de não naturalizar tudo isso, né? E também dizer o seguinte, é tão importante quanto a gente sempre fala, né, Sinara, a teoria, ela é importantíssima, a gente tem que beber, a gente tem que ler, a gente tem que, o tempo inteiro, né, a gente nunca para de fazer isso, né,
é uma ilusão achar que um dia a gente para, porque a gente nunca vai saber tudo, né? A gente sempre tem que ir acompanhando. O conhecer é o tempo inteiro um movimento, né? Ele está sempre em movimento. Mas a gente também não pode perder a perspectiva de que as relações, o exercício das relações humanas na formação, ela é tão importante quanto, né? Quantas vezes a gente não ouve aquela fala, né? Nossa, mas é alguém tão inteligente intelectualmente, mas eu não entendi o que aquela pessoa falou, né? Que não fez sentido. Ou seja, uma desconexão, né? E aí a gente também, por conta, né, do referencial que a gente utiliza, né, Sinara, pensando aí a Silvia Lane, pensando Vygotsky, pensando a importância mesmo dos afetos enquanto mediadores da relação, né, e pensando esse paralelo. O processo de ensino-aprendizagem, ele envolve também as relações humanas o tempo inteiro, né? E poder trazer a vida para a sala de aula. Então, uma das coisas que foi muito importante e que escutei também, né, dentro do retorno das estudantes, foi a importância de não naturalizar tudo isso, né? E aí, na aula, né, eu dou aula de psicologia social, processos grupais, aprendizagem, poder ler a realidade em que se vive, né? A gente consegue ler o mundo, Paulo Freire já dizia, né, muito melhor do que eu, ele, né, esse grande educador, é preciso que as escolas ensinem estudantes a lerem o mundo, a lerem o chão, que é a realidade em que nossos pés pisam. Nossa, estão passando aqui, Elisa, vários comentários. Vamos ver se a gente consegue dar conta de todos, né? A Rita tinha falado aqui em algum lugar, né, do quanto que também às vezes é difícil para a família se Não tá dando para adaptar. escutar, Pi. Não? Oi? Voltou? Elisa, voltou? Elisa? É só a Elisa que não está me ouvindo? Só um minutinho, acho que a gente está tendo um pequeno problema técnico aqui. Bom, eu não. Bom, Gente, acho que enfim, né? talvez seja Tá a indo, Elisa, perdão. tá? Imagina. Bom, e é isso, né? Cadê? A Tainá, ela colocou aqui, né? Falando sobre também a sobrecarga, né? O excesso de atividades que os professores estavam atribuindo e do quanto que para alguns alunos isso estava interferindo também, né? Que também não estavam aprendendo. E o que a gente pensa sobre isso? Tainá, acho que entra naquela, sabe, naquela mesma questão aí. Acho que, enfim, imagina aqui duas dimensões, né? Uma é essa questão da gente também ali ter que se adaptar e nessa coisa à distância, não saber muito bem como faz, e, né? Porque é tudo muito novo, parece que é igual, mas é completamente diferente. E, né, bom, se a gente não vai conseguir ter aula o tempo inteiro, mas tem todo esse conteúdo, então vou atribuir isso de outra forma. Eu também, né, acho que acompanhei isso, né, de essa discussão, tanto dessa troca com os estudantes, e que a gente foi também ali dosando, mas também acho que entra naquela questão também que a gente, né, vinha discutindo sobre a questão do produtivismo, de achar que tem que dar conta também de todo o conteúdo, porque tem todo o conteúdo programático, e como é que, né, acho que é uma questão aí que precisa ser olhada, né, e que a gente precisa pensar, de fato, o que é importante para agora, né? Bom, Raquel também coloca aqui os estudos remotos, né, requer disciplina, uma habilidade de pesquisa autônoma, além de infraestrutura tecnológica, tanto da instituição de ensino quanto da estudante. Digo sem titubear que não existiu nenhuma instituição de ensino no Brasil que atendeu plenamente à excelência que é a modalidade de educação à distância nesse semestre de quarentena.
Bom, é isso, né, Raquel? Acho que é uma estrutura aí que a gente, né, a gente pontuou aqui rapidinho no início, né, do quanto que essa condição, né, da questão da desigualdade mesmo, né, que muitas vezes ela pode ser ali financeira, porque a pessoa, né, não tem acesso mesmo, né? Ou até mesmo territorial, de repente, não é nem que a pessoa não tenha as ferramentas, né? Às vezes ela mora num local em que não tem, de fato, um sinal bom de internet, então tem uma série de atravessamentos aí. É um período que, de fato, né, ele ficou ali com uma grande lacuna. E aí a gente, né, pelo menos um pouco da minha experiência aí compartilhando, eu ia tentando dar conta da maneira como era possível, né? Porque eu tive alunas, né? Algumas alunas que não podiam conectar, né? E que não conseguiam conectar de forma alguma. E aí eu ia tentando sanar isso de outra forma, né? Porque a gente vai tentando outras formas de interação, e aí troca e-mail, e aí troca WhatsApp, né? E aí você indica a leitura, e aí se tem dúvida, né? Tira dúvida por áudio no WhatsApp, ou da forma como for possível, né? Não, né, não é fácil, né? Mas a gente também quer, né? Isso acaba também entrando na conta do acúmulo de tarefas, porque às vezes para você dar conta, tentando deixar, não sei se a gente consegue dizer, né, que, nossa, para não deixar ninguém excluído de tudo isso, mas tentando abarcar o maior número possível, né, de estudantes aí no processo, a gente também vai fazendo uso de várias ferramentas em várias horas do dia, né? O Bruno, né? Enfim, são tentativas, não que isso seja a solução de fato, né? Esse escancaramento das desigualdades e da agudização desses processos de dominação e precarização abrem também a possibilidade dialética de ter saídas potentes, mas à mão também. A agudização da exploração salta aos olhos e impõe pensar saídas e alternativas também mais profundas e estruturais. Exato, Bruno. Né, é importante a gente aproveitar, né, esse momento para a gente, né, pensar em novas estratégias, porque, né, enfim, se isso escancara tudo aquilo que já estava ruim e que agora ficou pior, né, como que a gente lida, né? Muito, né, essa coisa de, ai, quero a vida como era antes, né, de voltar para aquilo que era. Voltar para aquilo que era também não é uma saída, né, porque já não estava bacana. E aí acho que a gente tem, né, acho que a gente consegue olhar para alguns desafios que esse momento nos coloca, né, então, para a gente também não ficar aqui só levantando, né, e falando dos nossos né, só na troca de experiência, aliás, ainda assim é uma troca de experiência, a gente também pensou em alguns desafios aí, né, como possibilidades também. Né, quando a gente pensa que de repente não é para dar, sabe, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, e tudo bem se não der conta de tudo, né? Como é que a gente pensa em aproveitar esse momento também para poder discutir? Acho que esse momento também ele abre ali espaço para trazer também para o nosso espaço de sala de aula, independente da disciplina que se tenha, né? Uma discussão aí sobre cidadania, né? Sobre relações, sobre a sociedade de modo geral, né? Acho que a gente pode pensar, né? Acho que, já que o curso, né? Enfim, por mais que a gente não queira, né? Acho que fechar muito aqui a discussão para o ensino de psicologia, né? Mas a gente acaba caindo nisso porque é onde a gente está inserida, né? Eu acho que qualquer disciplina que a gente vai pensar aí a partir da psicologia facilmente, né? Dá para relacionar aí com a situação que a gente está vivendo, né? Mas eu fico pensando também nas disciplinas básicas, né? Eu tenho amigos que são professores aí na rede pública, né? E o tempo inteiro também a gente, né, em momentos anteriores a esse, a gente conversava muito do quanto que às vezes eles precisavam também colocar o pé no freio ali, né, no conteúdo que eles tinham, no conteúdo programático,
para, de repente, dar conta de situações de violência, de situações de abuso, de situações diversas que os alunos traziam, né? E aí eu penso que, de repente, né, o quanto que é muito mais proveitoso a gente também trazer para a nossa experiência, né, de sala de aula, reflexões, né, a partir da situação que a gente está vivendo. Né? Acho que uma questão, né, para tudo isso que o coronavírus, né, faz lançar luz, né? Eu acho que essa questão, olhar novamente, né, para a dimensão da saúde, né, para o próprio conceito que a Organização Mundial de Saúde traz, né, como completo bem-estar biopsicossocial, né, esse conceito, por mais que ele seja aí problematizável, porque ele chega a ser um tanto utópico, né, quando é que a gente tem esse completo bem-estar biopsico e social ao mesmo tempo, né, mas ele faz com que a gente olhe para os determinantes, né, para todos os determinantes do processo de saúde e doença. E aí, quando a gente olha para todos os determinantes do processo de saúde e doença, a gente vai olhar muito além, né, dos agentes patogênicos. A gente vai olhar, obviamente, né, para toda a dimensão psíquica que está envolvido, e aí, né, a partir do coronavírus, a gente consegue fazer uma super discussão, né, sei lá, da dimensão do estresse, como ele vai também interferir ali na nossa imunidade, e o que significa, né, ser contagiado por esse vírus, estando com o sistema imunológico aí fragilizado, mas também para toda a consequência, né, que o processo que a gente está vivenciando a partir, né, dessa pandemia tem nos afetado aí psiquicamente, né, em termos de sofrimento psíquico, enfim, né, e também para os determinantes sociais, né, que assim, né, acho que olhar para tudo isso, essa separação ela é muito mais didática, né? Porque quando a gente olha para determinante social em saúde, ele está para muito além de discutir a pobreza, né? De discutir o quanto que uma situação de pobreza pode afetar na saúde do indivíduo. Mas faz a gente olhar para a dimensão política, né? Para a própria dimensão política, de como as relações se dão, né? De como que as relações e política não só no sentido de formulação de política pública, implementação, né, mas a política mais ampla mesmo, né, a própria ética da vida, né, de quanto que isso nos afeta, né, e aí a gente está vivendo uma pandemia que ela não é só de um coronavírus, né, mas a gente está vivendo uma pandemia aí de uma dimensão, enfim, né, acho que de tantas dimensões aí já há muito tempo, né, que é quando a gente vai olhar para a saúde da nossa população, e aí, né, o coronavírus, ele também, acho que esse momento que a gente vive, ele também escancara, né, uma outra face, porque quando a gente vai olhar os grupos que são mais afetados, a gente vai olhar para a sobrecarga que a gente está aqui falando há tanto tempo, mas que ela atinge em grande parte muito mais as mulheres do que os homens, né, nesse processo. Quando a gente olha para as pessoas que estão morrendo, né, a gente vê lá que bom, esse dado, né, do número de contágio, né, ele já tem um tempo que eu vi, de repente isso também já tenha mudado, mas do quanto que o maior número de contágio ele estava muito mais nos bairros nobres aqui da capital, né? E isso também diz muito, não significa que as pessoas pobres não estejam contagiadas, significa que elas estão sendo menos testadas, né? Mas onde a gente tem o maior número de mortes nas periferias, né? E com um crescente aí de pessoas negras morrendo em decorrência do Covid. Bom, queria também trazer uma questão que foi trazida pela Tainá, né? Tainá, um abraço para você, Tainá. Ela foi uma estudante e ela pergunta a questão do quanto que tem, sim, né? Também a sobrecarga, a tarefa, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente. E nisso tudo, ela faz uma pergunta: como é possível realizar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Uma sobrecarga de tarefas e a Tainá alerta, né? O quanto que as pessoas vão dizendo
dessa impossibilidade dessa aprendizagem. E aí, muito mais do que uma resposta, né, Tainá, queria trazer uma reflexão. O que será que a gente tem aprendido? Qual que é a maneira como a gente tem aprendido? Né? Entender aí que não queremos superar, né? Acho que um contexto aí da educação que muitas vezes ensina a reproduzir, né? Acho que esse é o grande salto qualitativo, né? A gente não quer só reproduzir um discurso, a gente não quer só gravar uma teoria, até porque, bem sabemos, quando aquilo vira só uma reprodução, a teoria e o conhecimento, ele é muito descartável, né? Passa o semestre, você já esquece, às vezes você nem lembra, né, qual conceito você foi aprender, você sofreu tanto para aprender aquele conceito, passa um semestre, se aquilo não fez sentido, você esquece. Então, pensando junto com a questão da Tainá, talvez a gente tenha que problematizar, né? Acho que, não vou nem dizer, a gente já sabe, né? Acho que a gente já tem tanto, de novo, né? Vou colocar aqui na roda do Paulo Freire, nós já temos esse conhecimento, né? O Vygotsky também vai dizer, a aprendizagem ela se dá pelo sentido, né? Ela se dá numa mediação em que é possível que aquilo que a gente aprende possa sim ser refletido, né? Na nossa experiência. E não é à toa que muitas vezes dentro da metodologia de ensino a gente usa muito exemplos, né? Dos contextos profissionais. A gente traz os exemplos para fazer a mediação com determinado conceito. Por quê? Porque é quando a gente consegue colocar aquilo em movimento, colocar aquilo no dia a dia, dando um sentido para aquilo, a gente internaliza, né, esse processo da aprendizagem. E isso é importante também. Então, quando a gente traz aqui a vida, a gente traz as relações, que é isso, essa grande matéria fina que a gente tem, né, dentro da sala de aula. E o quanto que juntar essas duas coisas, né, juntar a teoria e a tal da praxis, né, Sinara, que a gente tanto fala, né, quando a gente fala da possibilidade de uma verdadeira praxis, é essa junção também. E aí penso e fico também instigada junto com a pergunta do Bruno Simões, de que realmente, né, a gente está vivendo aí um certo colapso, que a gente já sabe que não deu certo, né? Mas a gente está talvez nesse limbo, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que não deu certo, a gente está em um momento histórico de estar nos reinventando outras possibilidades. Tem aqui um comentário da Verônica. Me parece que ele chegou incompleto. Percebe e sinto da seguinte forma: a instituição necessita apresentar notas, entre aspas aí, aos órgãos superiores para provar que o ensino à distância provisório não deixou a desejar para o ensino presencial. Uma pressão aos docentes para que deem conteúdos em excesso para provar qualidade, como se quantidade fosse qualidade. Os alunos correndo para dar conta de tudo, sem assimilar as milhares de tarefas, e medo de reprovação. É como se, por estarmos em pandemia, todos os alunos estão em casa e tem um C, 3 pontinhos, né? Que acho que não deu conta aí de terminar. Acho que tem isso, né, Verônica? Para a gente, né, acho que para a gente conseguir dar conta desse processo, né, acho que tanto professoras, né, quanto né, as alunas aí, a gente precisa se desdobrar, né? A gente está aqui refletindo justamente sobre a sobrecarga do quanto que isso foi desgastante e tudo mais, né? Mas a gente não pode perder de vista né, essa dimensão do provisório, né? De que a gente deu conta disso e que isso, né, é uma situação assim extraordinária, que isso deve ser exceção, né? Porque tem justamente aí o medo de que isso seja legitimado. Ah, tá, já que funcionou, então, né? E isso interferir aí numa luta que ela não é de hoje, né? Que é de garantir que o ensino de psicologia ele se faça com presença,
As instituições, acho que estão de olho nisso, né? Aí a gente vê a ação do Sistema Conselhos, da ABEP, né? O Conselho, o CNE, gente, Conselho Nacional de Educação, né? Também vem aí se posicionando, né? Porque é isso, né? O curso de saúde, né? Ele, né? O CNE, ele não vai falar exclusivamente da psicologia, mas ele está aí falando de cursos de saúde, né, a gente precisa garantir que isso seja feito pelo período mais breve possível. Verônica colocou aqui o restante, né? Se está em casa porque agora tem mais tempo, né? Como se todos os professores também estivessem com tempo sobrando, afinal, não estamos trabalhando e não gastamos tempo com deslocamento. Tudo uma ilusão, mas é importante se pensar sim no que vocês trouxeram, de que não temos a obrigação de dar conta de tudo. E outra coisa a pensar no cenário atual e também os reflexos que teremos após tudo isso, tanto para a atuação enquanto docentes, quanto para a atuação dos profissionais. É isso, né? E falar, né, que agora estamos em casa, quando a gente fala de estar em casa, a gente está falando de uma parcela, né? Primeiro que o fato de trabalhar em casa, né, a partir de casa ou estudar em casa, não significa estar fazendo menos coisa, né? Acho que todo mundo tem falado do quanto o trabalho tem dobrado ou triplicado. E a gente não pode esquecer, nós temos muitos alunos e muitas alunas que são trabalhadores, né? E que muitos não estão no trabalho remoto, né? A gente tem aí alunos que atuam na saúde, a gente tem alunos que atuam, né, sei lá, supermercado, que atuam também, né, em casa de família e que não foram liberadas e que precisa da faxina. Enfim, a gente tem todas essas situações, né? E o quanto que isso também fica prejudicado, porque tem muitos alunos que estudam perto da faculdade. E aí, se está estudando em casa, né, precisa ou sair da aula mais cedo para dar conta de chegar no trabalho no horário, ou chega na aula sempre atrasado, né, quando estuda à noite, porque demora, tem o tempo aí que demora para se deslocar até em casa, né? Sem contar que vários alunos também tiveram as suas rotinas de trabalho, seus horários de trabalho mudados, né? Enfim, alternados. Os que trabalham na saúde, às vezes a jornada foi estendida. Então também tem mais esses atravessamentos aí, né? E pegando o gancho do que a Sinara acabou de falar, o quanto. E aí, a questão de falar da formação é um tema, assim, que, de verdade, né? Eu acho que poderia ficar muito tempo aqui com vocês falando sobre isso, porque é o que tem me instigado muito na pesquisa do doutorado, né? Hoje eu tenho tentado olhar aí a questão da formação em psicologia, e o desafio que a gente tem de olhar um perfil de estudante mudou, né? E quando a gente fala das políticas de ações afirmativas, quando a gente fala de um contexto em que foi possível que uma parcela visualizasse o acesso ao ensino superior, do quanto que esse acesso ao ensino superior, ele também não, a gente não pode, né, a gente não pode deixar de lado de olhar, né, que muitas vezes esse acesso também é o canto da sereia, né, no sentido de um acesso ilusório, se a gente também não começar a falar da possibilidade de termos aí, né, uma questão que é as políticas de permanência no ensino superior, né? Não é só entrar dentro da instituição, mas é de que maneira que eu vou permanecer, se eu vou, né, permanecer esses 5 anos, qual que vai ser essa qualidade, e de novo, para a gente não cair na inclusão perversa, né? E entender aí que isso é um desafio, né? E hoje a gente fazer essa live, poder falar sobre isso, já é um grande avanço, né? Acho que também sempre vou tomando esse cuidado de dizer
avançamos, né? Se hoje está sendo possível também olhar para isso, porque historicamente, né, a gente vive muitas contradições, certo? Pensar aí um acesso ao ensino superior público, e quem são as pessoas que entram, né? Muitas vezes pessoas que têm um repertório cultural, intelectual, né? Que hoje ainda é um acesso muito tímido, né? Mas tem sido possibilitado pela população trabalhadora, pela população periférica, né, dentro das instituições públicas, mas que essas pessoas elas também vão denunciando o sofrimento que é estar ali quando nada legitima que o seu corpo esteja, né? Inclusive aí falar também sobre as questões étnico-raciais, né? Acho que é extremamente importante, tem a ver também com o que o Bruno Simões mencionou, a gente estar nesse movimento de olhar essa estrutura, né? Dizer que essa estrutura racista, sexista, ela já não nos comporta mais, mas ao mesmo tempo o desafio, né, que a transformação ela é lenta, né? Ela está ocorrendo, mas ela também vai caminhando, né? Ela não vai se dar de uma hora para outra. Então vejo como com muito fôlego, né, e o esperançar enquanto verbo, né? Poder falar sobre isso é sim uma esperança, né? Legitimar aí os corpos que estão entrando e ocupando esse espaço, porque afinal de contas, quem, numa certa medida, possibilita, né, a inserção da classe trabalhadora no ensino superior, são as instituições de ensino privada, né? Uma série de contradições aí no meio, né? Mas que agora a gente está sendo convocado a pensar sobre os efeitos, né? E efeitos psicológicos também, pensar a subjetividade nisso tudo. Gente, eu estava falando com o microfone mudo, né? Bom, desculpem, mas agora acho que vai. Então, retomando aqui, comentário da Lorena, né? O acesso por cotas foi um avanço muito grande. Se olharmos do ponto de vista histórico, embora tenha o desafio da permanência, a política precisa ser melhorada. Né? E aí quando eu li esse comentário, eu lembrei de um outro ponto que a Elisa e eu também discutimos aí ao longo dessa quarentena, né? Sempre que a gente conversar sobre essa dimensão aí da telesala de aula, que é a questão da escola sem partido, né? Do quanto que é um discurso aí que foi ganhando, né, espaço já, aliás, vem ganhando espaço há algum tempo, e que se soma a essa deslegitimação, né, das instituições, né, acadêmicas, do saber científico, enfim, né, e que, assim, sempre que a gente olha para isso, a gente acaba discutindo o quanto que é sempre necessário a gente reafirmar, né, e acho que agora é um momento oportuno também para a gente, já que a gente está aqui, né, se colocando a olhar para esse processo de ensino-aprendizagem que foi aí modificado, né, que foi, que, assim, nós somos forçados a modificar esse processo, né, mediados aí por uma tela, mas que a gente sabe o quanto que isso também escancara uma série de questões aí que ao longo da história, né, vem acontecendo. Acho que é momento também da gente ressignificar a função política da educação, né?
da educação aí enquanto possibilidade também de libertação, de emancipação, né? E aí quando a gente, né, se coloca, a gente, né, aqui na psicologia social, a gente já encara a psicologia como um instrumento também, né, de transformação social, né, de transformação da realidade. E quando a gente ocupa esse lugar de professora, né, a gente também não pode perder isso de vista. E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente acaba também tendo que dar conta de olhar para essas diversas contradições que vão acontecendo também em sala, né, e também acho que a gente também precisa trazer o quanto que a gente também, na nossa prática, deve olhar para esse aluno que chega, que acessa o ensino superior, né, que tem aí uma série de dificuldades e de defasagens, né, e que às vezes a gente acaba retomando, né, lá na nossa história, nossa, mas para mim também não foi fácil, e a gente, né, acaba olhando às vezes de maneira individualizada também, né, do quanto que o aluno ele precisa, né, e o discurso da meritocracia às vezes acaba entrando, né, que o aluno precisa se esforçar, que ele precisa, só que às vezes não é só isso, né, não é a falta de esforço, pelo contrário, né, às vezes ele já está fazendo muito esforço, né, às vezes a gente nem se dá conta do quanto esforço ele já está fazendo para conseguir estar ali, né? E de repente acho que é importante também as instituições, né, também se implicar com esse processo de uma outra maneira, né? Eu acho que quando a gente, né, as relações, né, que vão se dando, quando a gente tem pessoas, né, ocupando esse espaço de um lugar diferente, né, e aí eu fico falando, né, de ocupar de um lugar diferente, talvez eu consiga ter ali um olhar para isso mais atento, porque eu venho de uma realidade muito parecida, né, aí de muitos alunos que eu tenho, eu sei o quanto que isso não foi fácil, né, e às vezes eu vou ali retomando, às vezes eu preciso sempre, quando eu estou, principalmente nos primeiros semestres, compartilho um pouco da minha experiência, do quanto que para mim, o meu primeiro semestre na graduação, eu precisei aprender a como estudar, né? Porque eu vim de uma escola pública a vida inteira, e aí, né, por mais que, né, a gente ainda tem um modelo de uma educação bancária, e quando a gente ingressa no ensino superior, tudo isso muda, né? O ensino superior exige que a gente assuma de fato esse lugar de sujeito ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque daí eu passo a ser responsável por isso. Só que, ao mesmo tempo, não dá para a gente fechar os olhos e sempre entender que é um processo e que é uma relação, né? Processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, e como é que esse conhecimento se constrói a partir, né, do que a gente tem hoje, né? E aí, para a gente construir conhecimento a partir do que a gente tem hoje, se a gente não olhar também, né, para as condições que vão, para as condições aí históricas que vão refletindo na sala de aula, né? Então fica difícil, né? Porque a gente precisa começar, né? A gente precisa discutir classismo, racismo, sexismo, sei lá, homofobia, tanta coisa que a gente precisa trazer para discutir em sala de aula, só que ao mesmo tempo isso não pode ser só um discurso, né? Não pode ser só um debate, né? Como é que a gente transforma isso em praxis, né? Como é que a gente faz com que isso se transforme e que isso, né, e que todo mundo consiga ali criar algo efetivo, né, a partir da sala de aula, e que isso vai refletir, obviamente, na nossa prática como profissional, né? E falar da convivência, falar de convivência é um direito humano que vem aí preconizado nas políticas públicas e que hoje a importância, né, quando a gente fala tudo que a Sinara está falando, de que maneira que a gente sai também nesse discurso mais muitas vezes individual e de um sofrimento muito solitário, né? Isso é uma coisa que sempre chama a atenção. Quando a gente começa a falar sobre isso, aparece, né? Pipoca. Várias pessoas vão trazendo e vão inclusive trazendo, poxa, tem outras pessoas que também sentem isso? É possível falar sobre isso na sala de aula?
porque muitas vezes, né, a gente vai também tendo que inaugurar esse espaço, construir coletivamente esse espaço, né? E é uma construção também de uma convivência, né, com as diferencialidades. Então, quando a Sinara fala da, do tema da escola sem partido e da importância de ressignificar a função política da educação, que nós, enquanto psicologia, temos um papel muito importante, porque a gente fala das relações, e as relações, ela envolve o um e o outro, né? Envolve pelo menos aí uma relação. E a gente poder falar sobre isso, investir nessas relações, é de fato algo que, pegando Spinoza, né, que é um autor, um filósofo que a gente estuda, é a promoção de bons encontros. E claro, né, sem cair aí no romantismo, mas o quanto tem sido importante também esse espaço de encontro, né, nesse cenário todo da quarentena, eu tenho escutado e também dar, né, compartilhar com vocês a experiência pessoal do quanto que tem sido possível estar em grupo, né? E muitas vezes esse estar em grupo faz com que as coisas, não é que elas ficam menos difíceis, mas elas ficam mais suportáveis, né? Quando a gente compartilha, quando a gente divide. E dizer desse atravessamento também, do quanto que a sala de aula, ela é esse espaço de encontro, né? Que a gente não pode perder isso de vista, porque isso é uma riqueza. E tem sido também um desafio dentro das aulas remotas, né? Tem sido um grande desafio. Bom, acho que a gente precisa ir já ir fechando. Infelizmente, o papo está ótimo, mas tem aqui o comentário do André. Acho que é importante da gente, né, trazer aqui também. Ele coloca: tenho a impressão de ter atuado com medidas paliativas e com a leve impressão de que há legitimação desse desmonte. Aspectos não menos importantes, como a exclusão de alunos sem recursos, e há alunos sem recursos, desde tecnológicos, a precariedade de moradia, sem espaço adequado para a concentração necessária às aulas. E quanto aos estágios práticos, não há qualquer medida efetiva da instituição em oferecer recursos mínimos para que aconteçam no curso de psicologia. O estágio é o alicerce. No curso de psicologia, o estágio alicerce da formação clínica dos estudantes, com que é o motor de muita angústia dos docentes que batalham na trincheira da inclusão. André, a gente compartilha aí desse sentimento também, né? Porque em alguns casos a gente está lá e a gente está acompanhando e, né, a gente percebe que para parte dos alunos, né, foi possível aprender, né, foi possível ali se apropriar dos conteúdos e das discussões que foram sendo possíveis de ser realizadas durante esse período, mas a gente sabe que para outros não, né? Para outros, mesmo que a gente, né, tenha ali pensado em outras estratégias, que a gente tenha, né, e a gente sabe também que essas outras estratégias foram muito pontuais, né, de conseguir trocar e-mail, de conseguir trocar áudio no WhatsApp, a gente sabe que isso foi muito pontual. A gente sabe que não é todo aluno que, né, vai lá procurar professora de outra forma, né? A gente tentou fazer, né, na instituição que eu estou, a gente tentou fazer uma busca ativa de repente ver qual aluno não está acessando, ver qual aluno não está respondendo, entrar em contato, porque de repente, né, como que a gente... Só que a gente sabe que, de qualquer forma, mesmo assim, não vai atingir todo mundo, né? E aí é uma questão que, para a gente, é muito... Né? Isso tem um peso muito grande, obviamente, né? Porque a gente sabe que, né, a gente está ali celebrando e comemorando de que, né, tem um monte de gente que conseguiu acessar o ensino superior e que era impossível há um tempo atrás, né, até pouco tempo atrás, e que quando acessa, né, isso, né, esse é de fato uma questão que ela acaba sendo excludente para boa parte aí da população.
E acho que a questão dos estágios é uma angústia eterna, assim, né? Eu tenho acompanhado as discussões aí promovidas pela BEP, pelo Sistema Conselhos, né? E é uma angústia que não fecha, né? E que a gente ainda... Mas é isso, né? A gente não tem resposta para tudo e, ao mesmo tempo, eu fico perguntando, né, se é que a gente, né, por mais que a gente entenda a angústia também dos alunos em ir para o campo de estágio, né, e a gente também fica lá, a gente entende que o estágio é importante que seja presencial e que a supervisão seja presencial, porque, né, o fazer psi, né, ele só é possível com presença de fato ali na relação. A gente também fica pensando em como operacionaliza tudo isso depois, né? Acho que é uma questão aí que fica, né? A gente vai repor tudo depois, e aí a gente não sabe como é que repõe, né? Vai ter que repor, mas a gente ainda não tem a receitinha de como é que tudo isso vai se encaixar. Fico também muito motivada e também convocada a pensar e compartilhar esse sentimento que o André coloca para a gente. E, de novo, né, o tamanho dessa responsabilidade. Porque muitas vezes a preferência da necessidade da gente parar, né? Acho que a gente começou falando isso, talvez a gente termine também falando isso, né? A necessidade de poder parar e poder também nos tornarmos aí algo, né? Que é tão... Muitas vezes o poder, ele é olhado a partir do tirano, né? E que a gente também tem um poder, né? Só que esse poder a gente sempre bate aí na tecla desse movimento coletivo, né? De coletivamente, o poder no sentido de autoria, né? O poder é um ato de autoria e coletivamente a gente está tentando fazer essa construção. Essa semana a gente teve seminários, né? Eu também estava junto com a Sinara, compondo aí, sou membro da ABEP Metropolitana, né? Compondo junto com o CFP, o CRP, a nível nacional, né? A gente vai ter um resultado dessa semana de seminários, vai ser também uma síntese que vai ocorrer aí no encontro nacional. Então, se vocês puderem acompanhar também, né, é extremamente importante, e a importância da gente poder estar nesses espaços coletivos, né? Eu sempre falo isso, para quem me conhece, sempre me ouve falando isso. Se a gente fica num discurso, num cômodo individual, a gente morre na praia sozinha, né? Então, a gente já sabe, já aprendeu, né? A gente que o nosso movimento, a gente tem que começar a unir forças. Então, também para poder encerrando a nossa live, né? Já está dando aí o horário, deixar esse agradecimento, agradecer a presença de todas e de todos que compartilharam aí esse momento no sábado com a gente. Quem de repente vai assistir depois, né, Nara? Fazer o convite para a gente poder realmente unir essas forças, fazer um convite para que vocês, quem não conhece, né, conheça aí a Abraço, o Núcleo Metropolitano, e que realmente a gente está nesse desafio aí, cotidianamente, juntos. E uma das coisas que, sem cair aí no pessimismo, também no otimismo exagerado, mas pensar a realidade, uma coisa que foi uma realidade foi a possibilidade de comunicação, né, intensa entre a gente, nós professoras, estudantes, também nós, com os nossos colegas. Isso é algo que de fato, né, talvez nos dê aí um fôlego, né, para continuarmos. A gente continue juntos, né? Acho que esse é um grande desejo e que possamos ter outros momentos como esse. Bom, eu quero aqui agradecer a participação de todas e todos, né? Agradecer aqui os comentários, né? Toda a troca, todo o partilhamento que foi chegando.
Muito gostoso ver aqui várias pessoinhas, né? Conhecidas, né? Companheiras aí de trabalho, companheiras de happy hour, companheiras de estudo e pesquisa, né? Companheiras de luta também, né? E de território, né? Que tem pessoas que moram aqui no meu bairro, que a gente já compartilhou várias coisas e lutas em outros espaços também. Eu agradecer aqui, né, a possibilidade de troca aí, né, com a Elisa, que é sempre um grande prazer, apesar de estarmos sempre juntas, hoje num formato diferente, né, Elisa? E E que tem uma pergunta. inauguramos a nossa live juntas. Né? Pois Acho que a gente é. é a primeira vez que estamos nesse desafio de fazer uma live. E também quero te agradecer, Nara. Que alegria que tenha sido com você, né? Nesse espaço tão importante. Essas horas a gente queria estar perto para se abraçar, mas não dá. É, Tem um comentário da Lorena que chegou, que eu só vou falar sobre o comentário, não vai dar para responder agora, mas não posso não falar sobre ele. A Lorena coloca assim: como fazer para fortalecer o comum neste momento e na pós-pandemia? O que vocês pensam? Lorena, essa resposta ela é grande, tá? Eu estou em busca dessa resposta na minha tese. Eu já estava em busca de como fortalecer o comum, e essa é uma inquietação que me vem desde o mestrado, né? Mas acho que assim, um dos caminhos é esse, né? É a gente se juntar para pensar junto, para refletir, para olhar para, né, para os processos históricos, como eles vão se dando, olhar para as contradições, né? É um dos caminhos, né? A gente vai seguir com essa indagação e a gente pode conversar mais sobre isso na quarta. bom, Então tá, então gente. desejar um bom sábado, né? Bom sábado para vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí em outros espaços, né? De verdade, agradecer aí a presença de todo mundo. E reforçando o comentário do André, que eu acabei lendo ali, que a gente continue lutando como uma psicóloga, como um psicólogo, que nós aqui que estamos compartilhando, né, o cenário da docência, que a gente continue lutando como uma professora, né? E, enfim, não precisa nem falar. Temos um caminho É aí, isso né? aí. Trilhado. Então Tchau, tá, gente. gente. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau.